Bom dia! Hoje a live sou eu, né? É comigo. Ontem foi a Jaque, segunda também. Toda segunda é a Jaque fazendo a consagração da semana, né? A gente consagra a nossa semana a Deus, né? Pedindo a Deus sabedoria para lidar com os nossos desafios, né? Sabedoria para sair de certas situações, sabedoria para conseguir aí de repente lidar com algumas pessoas, né? E também consagramos a Deus. Eu vou falando mais devagar porque eu espero o Instagram ir avisando as nossas alunas, né? Esperando o pessoal entrar. Então eu sempre começo falando um pouco mais devagar. E a gente começa a semana fazendo isso, essa consagração da semana. Lembrando, né? E é bom falar isso para você, que a gente precisa fazer isso todo dia, né? A gente precisa consagrar o nosso dia, consagrar a nossa vida. A gente precisa todo dia, né, acordar e já agradecer a Deus por ter acordado, já agradecer a Deus porque nós tivemos uma noite de sono, já agradecer a Deus porque tivemos uma cama para dormir, enfim, inúmeros motivos nós temos de agradecer. O agradecimento, né? A gente fala muito do agradecimento na sexta, que aí sou eu que faço a live da sexta, fazendo o agradecimento, né? Ações de graças, né? Para fechar a nossa semana. Mas o agradecimento, eu vou falar isso rápido, que isso não é objeto da nossa live. A nossa live vai falar sobre bloqueios que impedem você de viver o seu propósito. Mas o agradecimento, a neurociência, ela já tem estudos que comprovam que o agradecimento libera no nosso cérebro ocitocina, que é o hormônio, né, da felicidade, do bem-estar. Então, olha só a importância, né, da gente ter em nós, né, gravado em nós, né, impresso no nosso espírito os mandamentos bíblicos, porque são vida realmente, né? E a ciência está aí mostrando, comprovando todo dia que isso é uma verdade, que os mandamentos bíblicos, né, são vida, né, para a nossa alma, para o nosso corpo. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, sobre agradecer, nem vou entrar em assunto científico, né? Porque é o nosso objeto da live hoje bloqueios que impedem você de viver o seu propósito. E aí eu tô olhando para cá porque eu trouxe um roteiro, porque como você me conhece, você sabe que eu às vezes fujo do assunto, né? Uma boa professora, né, vai falando daquilo que ela considera pertinente ali naquele momento. Mas hoje eu quero seguir um roteiro, né? Normalmente quando eu tô, né, na aula presencial, né, com os meus alunos, eu tenho o meu planejamento, mas muitas das vezes a aula transcorre conforme a necessidade que eu vejo do aluno naquele momento. Aqui não é diferente, né? Eu e a Jaque, a gente tem nosso roteiro, nosso plano de aula, mas a gente também, né, recebe aí muita interferência, vamos dizer assim, bem-vindas até, das nossas alunas. E conforme essa interferência, nós vamos dando aí prosseguimento à nossa aula. Mas hoje eu quero seguir muito bem o meu roteiro, porque essa aula que eu preparei para vocês, essa live, vai abrir a mente de vocês para várias coisas. Vai virar a chave aí na mente de muita gente e vai, em algumas pessoas, colocar uma pulguinha atrás da orelha, porque nós vamos falar de bloqueios. Eu quero começar falando com você o que é um bloqueio, né? O que é esse bloqueio, né? O que são esses bloqueios que impede aí você de viver, né, o seu propósito, né? O que são bloqueios, gente? Bloqueios são fortalezas mentais, né? Causada por traumas e repetições. Como é que se instala um bloqueio numa pessoa, num ser humano, né? Por um trauma. Pensa que trauma não é só algo que acontece que seja traumático, né? Que seja um grande evento. Muitas das vezes o trauma, para a nossa vista, né? Ele é um episódio até pequeno, mas que causou naquele ser humano, naquele momento, uma modificação. Então, um trauma é aquele evento que causa uma modificação no ser humano. Quando você pensa, né, num trauma no corpo, né,
Quando você pensa assim, na medicina, você vai ver que o trauma é de repente uma ruptura de um osso, abertura da pele, do tecido, né? Então, o trauma é toda vez que há uma modificação de um estado para um outro estado. Isso é um trauma. Então, o trauma emocional, ele acontece muitas das vezes por um evento, né, que pode ter sido um grande evento, mas também pode ter sido um pequeno evento. Vou te dar um exemplo. Uma criança que é esquecida na escola. Gente, eu dou esse exemplo porque eu já fiz isso com a minha filha, já fiz isso com meu irmão, meus pais já fizeram isso comigo, enfim. Por que que acontece esse esquecimento, né? Para começar, não é um esquecimento, mas a criança que está na escola, ela acha que é, né? Gente, normalmente os pais não esquecem seus filhos na escola, mas acontece algo, né? Acontece alguma coisa que atrasou esse pai ou essa mãe, o responsável, a chegar nessa escola. E a criança que está lá, ela se sente deixada, ela se sente abandonada, ela se sente esquecida, ou ela se sente rejeitada. Ou não, gente. Tem criança como, por exemplo, no dia que eu esqueci o meu irmão, eu tinha 16 anos, o meu irmão tinha 4 anos. E a minha mãe disse para mim, eu nunca havia buscado meu irmão na escola antes. A minha mãe disse para mim, busca seu irmão hoje, porque eu vou chegar do trabalho mais tarde. Não era algo na minha vida, né, usual. Então eu nem dosei muito bem o percurso da minha casa até a escola. Então eu não esqueci o meu irmão, mas eu me atrasei. Quando eu cheguei lá, ele foi o último. E eu tive a sensação, né, de que ele tinha ficado chateado. E aí eu fui conversando com ele, explicando ele que ele não foi esquecido. E que sim, eu me atrasei por não ter planejado bem o trajeto. De qualquer maneira, eu tive a impressão que ele se sentiu ali. Gente, naquela época eu era um adolescente, tinha 16 anos. Mas eu tinha a impressão já que ele tinha ficado mal com aquilo. Então, para ele, que tinha 4 anos, a sensação foi traumática. E olha que o episódio foi pequeno. O que eu quero dizer para você? Que os bloqueios mentais, os bloqueios emocionais se instalam em nós a partir de um evento traumático, que pode ser um evento pequeno na nossa vida, né? Vou te dar outro exemplo que parece que é bobagem. Quando os pais dizem para os filhos assim, olha só, presta atenção. Vou pegar um exemplo bem pontual, né? Um pai ou uma mãe fala para o filho assim, para os filhos assim, 5 horas nós vamos no parquinho, 5 horas nós vamos na praça. E aí acontece alguma coisa que não consegue cumprir isso com a criança. Ela pode se sentir humilhada, ela pode se sentir traída. Então, toda vez que acontece um evento, né, na vida dessa criança, que ela tem esse tipo de sentimento, isso pode se instaurar num trauma, isso pode se instalar um bloqueio. E a repetição, né? A repetição tem muito a ver com aquilo que nós escutamos repetidamente. Sabia que quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, olha só, tô lembrando disso agora, engraçado que isso não tá no meu roteiro, para você ver como é que é a mente de professor. Olha só, quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, que eu comecei a namorar, eu ouvia muito da minha avó falando assim, a minha avó dizia assim, homem que tem carro não presta. Gente, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas quando eu era adolescente eu ouvia muito isso. Homem que tem carro não presta. Então isso era uma repetição. Isso se tornou uma verdade para mim, você acredita? Isso para mim se tornou tão verdade que eu evitava rapazes que tinham carro. Olha só, até que isso foi quebrado, essa crença foi quebrada com uma prima mais velha que falou assim para mim, Patrícia, para pensar. Como você vai namorar uma pessoa que não tem nenhum carro para te levar para passear? E por que cargas d'água ele não vai prestar? Uma vez que ele tem um carro, significa que ele trabalhou e que ele tem um carro. Ele conseguiu comprar com o dinheiro dele. Olha isso, gente. Então você vê que é um ponto de vista e que muitas das vezes a gente vive nossa vida
por causa do ponto de vista de outra pessoa. É louco isso, né? Mas é assim que os traumas, é assim que o bloqueio, ou melhor dizendo, né? É assim que o bloqueio se instaura em nós. E a partir desses bloqueios é que muitas das vezes a gente vive a nossa vida. Olha como são esses bloqueios, né, que a Bíblia chama de fortalezas mentais, fortalezas, né, vai se instaurando na nossa vida, modulando a nossa forma de pensar e de agir, e que muitas das vezes vai nos paralisando. Então, se você conseguiu, né, acompanhar esse raciocínio, você já viu como um bloqueio emocional pode travar a tua vida, impedir você de viver o seu propósito. Muitas das vezes são crenças que a gente traz ao longo da nossa vida que se instaurou em nós por um trauma, como eu expliquei para você, ou por repetição. Porque é dessas duas maneiras, né, que o cérebro consegue aprender, ou de forma drástica, traumática, ou então por repetição. E essa parte, né, do aprendizado, né, do cérebro, para mim é muito comum porque eu sou professora. A gente que lida com a pedagogia, né, a gente sabe como fazer para se instalar na mente do nosso aluno um aprendizado. Ou é de forma drástica ou é repetitiva. Nós, professores, usamos a forma... Bom dia, Jaque. Bom dia, pessoal. A gente usa a forma repetitiva, né? Então, gente, para o bem e para o mal, é de forma repetitiva. A Bíblia diz que a fé, olha só como isso é importante, a repetição, e olha como isso é forte. A fé vem do ouvir. O ouvir, gente, é contínuo. A fé vem do ouvir. Gente, do mesmo jeito que a fé vem do ouvir, o medo também vem do ouvir. E o que é o medo se não a fé no negativo? A fé na coisa errada. A fé de que algo vai dar errado. O medo é isso. O medo é nada mais, nada menos do que uma instalação de um bloqueio de forma traumática. Por que é traumático? Porque a pessoa passou por um evento na vida dela que desencadeou no corpo dela certas, né, uma cascata bioquímica, desencadeou no corpo dela certas sensações, né, que fez com que ela entendesse. Isso, gente, se eu explicar como o medo se instaura, a gente vai sair também do nosso tema, tá? Mas isso tem a ver lá com a nossa criação lá no início, né? Lá nos primórdios, a criação humana, né? Que lá no início a gente tinha que lidar, né, com a luta e fuga. E aí a gente tem no nosso organismo o sistema simpático e parasimpático que equilibra essa luta e fuga. Gente, se eu entrar nesse assunto, a gente vai fugir do nosso tema, que são os bloqueios que impedem você de viver o seu propósito. Mas, de qualquer forma, o medo é isso. Desencadeia em nós, né, taquicardia, desencadeia em nós aquele suador, tremores, né, a gente fica trêmula, né, até que paralisamos. Por que isso se instaura em nós? Porque a gente acredita que algo vai dar errado. A gente acredita que o desfecho vai ser um desfecho negativo. Então, o medo é a fé que vai dar algo errado. Só que Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então, se você está constantemente ouvindo coisas erradas a teu respeito, sobre a tua vida, sobre a tua circunstância, a probabilidade de cada vez mais você estar com uma fortaleza mental, cada vez mais você estar distante das verdades bíblicas. Por quê? Porque você ouve cada vez mais as mentiras, né? Você ouve cada vez mais, né, mentiras, desfecho, você imagina na tua mente desfecho errado para a tua vida. Então, se você alimenta isso, se isso é uma recorrência, cada vez mais isso te paralisa. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir é contínuo. Você vê como, né? Eu comecei falando aqui que as verdades bíblicas são vida,
né, para nós, são vida para nossa alma, para o nosso corpo, né, para o nosso espírito, porque tudo que está lá, se a gente seguir, né, o meu temperamento é um temperamento que ele precisa ter alguém me ligando. Nossa Deus, alguém me ligou aqui, gente, eu nem sei o que aconteceu. O meu temperamento ele precisa ver sentido em todas as regras. Então, tudo que é regra, né, eu pego e tento entender a utilidade dela e por que que ela existe. Isso foi muito bom para eu estudar a Bíblia, muito bom, porque eu tentava entender aquilo ali, né, como aquilo ali fazia realmente sentido e como aquilo ali resultava em alguma determinada ação para mim e trazia para a minha vida um determinado resultado, né? Então, o bloqueio emocional, ele se instaura a partir de repetições, como eu consegui provar para você, e através de um trauma, né? De um evento, né? E esses bloqueios vão modulando a tua mente, vão modulando a nossa mente, porque a gente vive, né, conforme o que a gente acredita. A gente vive conforme o que a gente acredita. Deixa eu contar uma história para vocês. Isso é uma fábula, né? Isso é uma fábula, não. Quem entende de fábula sabe que isso não é fábula. Isso é uma parábola. Uma vez, né, um casal estava tomando café da manhã, né? E estava sentado na sua mesa lá, né, na cozinha tomando café da manhã, e da janela, né, tá tudo bem aí, Jaque? Vai me dizendo se o áudio tá bom, tá bem, amiga? Porque me ligaram aqui e eu não vi como é que ficou depois. Esse casal estava tomando café da manhã e da sua janela da cozinha, eles olharam para fora e viram a vizinha. Jaque, tá tudo bem? Tá bom. É que me ligaram aqui, obrigada, Ju. Me ligaram aqui e eu fiquei sem saber. O telefone meio que paralisa, né? Então esse casal estava olhando da sua janela da cozinha e viu a vizinha estender o lençol, um lençol branco. Obrigada, Adriana. Obrigada, gente. E viram estender um lençol branco. Esse lençol, quando eles olharam, esse lençol estava todo sujo. E aí a esposa perguntou assim para o marido, né? Amor, por que será que essa vizinha está estendendo lençóis sujos? Por que será? Ela não viu que os lençóis estavam sujos antes de estender os lençóis? Né? Ela lavou o lençol mal lavado. Aí começa até a falar mal dos outros, né? Lavou o lençol mal lavado. Será que deveríamos avisá-la de que o lençol está mal lavado? E aí essa mulher ela levantou e o marido, enfim, ela levantou para fazer alguma coisa e voltou. Quando ela voltou, ela olhou novamente pela janela e falou assim: Nossa, o lençol está limpo. Ué, por que será que antes eu vi o lençol sujo? O marido dela explicou: o que estava sujo eram os nossos vidros. O vidro da nossa janela estava sujo. Quando você levantou, eu limpei o vidro da nossa janela. Isso revela pra gente que muitas das vezes a gente olha as pessoas, a gente olha a vida a partir das nossas lentes sujas. Sabe por que as nossas lentes estão sujas? Justamente por causa desses bloqueios emocionais. São 5 feridas, gente. São 5 feridas emocionais: da rejeição, da humilhação, do abandono, da traição e da injustiça. Essas feridas emocionais são causadas ou por repetição ou por trauma. Lembra que eu falei no início? Ou por repetição ou por trauma. O que é a repetição? É muitas das vezes você ter ouvido algo como eu ouvi. Eu ouvi muitos anos uma frase assim: você não é exemplo para nada. Você tem que dar exemplo aos seus irmãos e você não é exemplo para nada. Durante muito tempo eu ouvi isso. Isso gerou em mim
uma necessidade muito grande de ser perfeita que eu não suportava. E até hoje eu ainda falo, já que tá incomodando aqui quando a gente, porque nós duas trabalhamos juntas, então uma verifica o trabalho da outra. Olha que desconfortável isso, né? Mas uma verifica o trabalho da outra, para que a gente entregue o trabalho bem feito, né? E então, muitas das vezes eu mando para ela e falo, já que dessa vez não recebi bem, dessa vez, você acredita que dessa vez eu me incomodei com a crítica? Porque eu falo, amiga, mete o pau mesmo, pode falar aqui que tá errado para eu consertar. E vice-versa, ela também fala isso. Por que que eu sinto isso? Eu sei, hoje eu sei, porque a vida inteira eu escutei repetidamente, se instaurou na minha cabeça, né, que eu não era exemplo de nada. Então nada do que eu fazia era bom, porque eu não era exemplo de nada. Gente, vocês acreditam que uma vez eu fiz uma mentoria, né, Curadas para Curar. Acabei ela há pouco tempo, agora dia 16 de dezembro, né? E nessa mentoria, né, a gente precisava passar por um espelho, a gente se olhava no espelho. Isso também é assunto de live, essa história do espelho, que também eu posso contar para vocês uma outra situação, numa outra live, tá? Explicar a importância disso para vocês. Então eu me olhava no espelho e eu e as minhas amigas dali da mentoria tinha que falar coisas a meu respeito. E sabe o que eu mais ouvi? Você é um exemplo de mulher. Olha só. Para mim, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, me lembrou dessa frase que eu ouvi, que eu tinha esquecido, eu não lembrava dessa frase. Mas, e mesmo sem eu lembrar, mesmo inconsciente, mesmo assim, ela modulava a minha vida. Essa frase modificava o meu resultado. Tinha tal poder sobre mim que ela modulava as minhas ações e aí eu tinha determinado resultado. Eu não entendia até aquele dia. Olha que a mentoria acabou dia 16 de dezembro desse ano, para você ver como a gente está eternamente em construção. Então, o Espírito Santo me trouxe, né, à memória essa frase, de que eu ouvia isso quando eu era criança, né, de que eu não era exemplo para nada, eu sou a irmã mais velha, então eu tinha de ser exemplo para os meus irmãos. Olha, gente, que responsabilidade, né, de você colocar no filho mais velho, né, sendo que a responsabilidade de ser exemplo para os filhos é dos pais, mas isso foi transmitido para mim. Então, eu ouvia isso do Espírito Santo. Você é um exemplo de mulher. Para mim era Deus quebrando essa corrente, me validando como pessoa, né, no meu fazer. Então, o que eu quero chamar a atenção para você é que muitas das vezes algo que você ouviu repetidamente, né, você ouviu a vida inteira, tá tornando as tuas lentes sujas para olhar o outro. Sabe por quê que eu falo isso? Porque isso fez com que eu, do mesmo jeito que queria a perfeição de mim, queria da minha filha de 10 anos, queria do meu marido, queria dos meus amigos, queria dos meus alunos, queria das pessoas com quem eu trabalho. Olha só, queria perfeição o tempo inteiro. Eu era o 8 ou 80. Se não era perfeito, para mim não prestava, não estava bom. Então, você vê como o bloqueio emocional, ele pode travar você de viver a vida abundante que Deus escreveu para você em todas as tuas áreas. Porque isso, gente, não me atrapalhava só de viver uma área da minha vida, mas atrapalhava de viver minha vida como mãe, minha vida como esposa, minha vida como professora, minha vida como amiga, todas as áreas da minha vida atrapalhava, um bloqueio emocional. Isso é gente. Nós somos um baú, né? Nós somos um baú de informações, nós somos um baú de vivência, né? Eu tenho 43 anos, então são 43 anos de coisas que eu escutei, são 43 anos de trauma que eu passei, né? Então olha quantas coisas, né, que a gente tem que ir aí desconstruindo ao longo da vida. E quando você desconstrói, não é gostoso. Vai por mim. Não é gostoso. A coisa mais difícil que tem é você se olhar no espelho realmente quem você é.
com as suas virtudes, mas também com os seus defeitos, com todas as tuas feridas. E quando você se dá conta, como eu já me dei conta várias vezes, de que quantas vezes eu olhei para o outro com essa lente suja, né, com esse vidro da minha janela sujo, e aí eu até criticava o lençol da vizinha, né? Criticava o outro, né? Quantas vezes eu critiquei o outro? Quantas vezes você percebe como um bloqueio emocional, como uma ferida emocional pode impedir você de ter a vida abundante que Deus projetou para você? De viver o propósito, o plano de Deus para a tua vida? Um bloqueio emocional pode estar impedindo você de avançar. Eu trouxe aqui vários exemplos, né? Vários exemplos. Eu trouxe um exemplo de uma mentorada, tá? Quer passar no concurso público. Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa ela quer passar no concurso público, mas ela não estuda. A ação dela é incongruente. Bom dia, Carlinha. É incongruente a ação dela com o que ela deseja. Isso é um bloqueio. Por quê? Eu vou te explicar agora, né? A pessoa que ela tem, eu vou dar o exemplo da ferida da rejeição. A pessoa que ela tem essa ferida da rejeição, que ela criou essa fortaleza nela, esse bloqueio, ela vai tentar se proteger. É como se ela vestisse uma armadura. E ela anda com essa armadura o tempo inteiro. Então, para se proteger de ser novamente rejeitada, ela começa a rejeitar. E ela rejeita até ela própria. Ela até rejeita a si própria. Então, como é que ela faz para se rejeitar? Ela rejeita tudo aquilo que vai fazer com que ela avance, que vai fazer com que dê um resultado na vida dela, né? Um resultado assim positivo. Então ela começa a rejeitar. E como que ela faz isso? Ah, é consciente? Ah, não vou estudar não porque eu estou me rejeitando. Não, é inconsciente. Ou pior que é isso, que é dessa forma, é inconsciente. A Jaque falando, foi o que eu fiz a minha vida inteira, né? Jaque, a gente vive, né, a vida inteira, né? Se a gente não for buscando desenvolvimento e não for buscando descobrir as verdades, né, sobre nós, né, a gente vive a nossa vida inteira sob uma mentira, né, com as lentes sujas. Então essa pessoa, ela queria passar no concurso, mas ela inconscientemente ela se rejeitava. Como? No dia que ela ia estudar, ela, por exemplo, ela preparava a mesa para estudar. Gente, eu estou falando de uma mentorada e eu estou lembrando que eu já passei por isso também. Ela preparava a mesa para estudar, só que quando ela lembrava que ela tinha que lavar a louça, ela levantava e lavava uma louça. Aí ela lembrava, aí lavava a louça, lembrava que o chão estava sujo, aí limpava o chão. Aí lembrava que tinha que lavar roupa, aí estendia a roupa, lavava a roupa e passava a roupa. E quando via, passou o dia. Isso quando não, alguém ligava para ela, como me ligou agora, e aí, gente, o celular é uma bênção, né? Meu Deus, mas também pode ser uma maldição, né? Por quê? Quando você, às vezes, pega o celular só para você ver a hora, e quando você vê, você já entrou no Instagram, já entrou no WhatsApp, já viu o Facebook, já viu o TikTok, e aí você viu que passou 40 minutos, já passei por isso que eu estou falando para vocês que eu já vivi isso também. Você vê que passou 40 minutos e aí você não leu aquele livro que você estava querendo ler. Você não estudou aquela matéria que você estava querendo estudar para o teu concurso. Isso é inconsciente, gente. São atitudes inconscientes. Você não tem consciência, porque a pessoa está vivendo no automático. Então é incongruente a ação dela ao longo do dia com o que ela quer. E aí passa o dia, chega no final do dia, ela se pergunta o que eu fiz com o meu tempo. Nem consegue, né, entender por que se perdeu ali no seu dia. Ela estava, na verdade, validando algo que ela aprendeu lá na infância. Aprendeu a se rejeitar. E ela, muitas das vezes, essa rejeição, gente, eu fico olhando para o chão para não esbarrar aqui no tripé. Muitas das vezes, essa rejeição, ela sabe como? A mulher ficou grávida. Olha só, uma bobagem. Para nós é uma bobagem. Mas que para esse serzinho significou alguma coisa. Pode ser que eu também tenha passado por isso. Mas não sei, né? Não sei. Pode ser que eu tenha passado, pode ser que outras pessoas tenham passado. Mas que isso não causou
tanto trauma quanto causou nessa pessoa que eu estava mentorando, né? Quando a mãe sabe que está grávida, a mulher sabe que está grávida, e aí não é no momento que ela achou que era perfeito na vida dela. Ao invés dela ficar alegre com a gravidez, ela se preocupa e até diz assim, poxa, essa não era a hora. Gente, ela estava grávida, já é o suficiente para aquele ser humano ali, né, na barriga dela, se sentir rejeitado. Outra mentorada minha, ela ouvia da mãe, né, assim, você é a rapa do tacho, você veio de intrujona, eu nem estava mais querendo ter filhos quando você veio. A mãe, gente, falou isso, é uma verdade, mas não significa que quando ela ficou grávida, ela não quis a criança. Só que ela não estava preparada. Só que a minha mentorada não recebeu dessa maneira. Ela contava pra gente até rindo, né, achando graça. Mas aquilo estava dentro dela e estava realmente modificando a vida dela. Porque ela, toda vez que ia fazer algo por ela, ela sentia desânimo. Ela não sentia vontade de colocar em ação aquilo que ela estava fazendo por ela. Então, na verdade, ela estava validando algo que ela já conhecia, que era se rejeitar. Isso são alguns exemplos que a gente pode dar para você, né? De que se você não está hoje vivendo o seu propósito, a vida abundante que Deus tem para você, é porque existe sim bloqueios emocionais que está te impedindo de viver isso. Existe sim hoje, né, bloqueios que estão modificando o teu agir. Por que eu falo modificando? Porque existe, né, existe aquela pessoa formada por Deus, criada em essência para ser a imagem e semelhança do Senhor, para ser a imagem e semelhança do Criador, mas que não está agindo conforme essa imagem e semelhança por causa desses bloqueios emocionais. Então, todos nós seres humanos, já nascemos capacitados, habilitados. Gente, uma vez eu li sobre isso e aí a pessoa deixou uma observação, o autor deixou uma observação que eu também quero deixar aqui com você. É lógico que, até vou lembrar qual foi o autor, tá? Napoleão Hill, no livro Pense e Riqueza. Ele deixa uma ressalva, né? Qual que é a ressalva para isso? Aquelas pessoas que já nasceram, né, com dificuldade cognitiva, que já nasceram com alguma deficiência e aí precisa de outro tipo de superação. Mas quando a gente fala de pessoas, né, não que essas pessoas também não tenham DNA divino, tanto tem que a gente conhece pessoas assim que se superam. Mas quando eu falo que você já nasceu completamente habilitada e capacitada para isso, eu quero chamar a atenção para que a gente tenha um olhar, né, para as pessoas que não apresentam deficiência, que essa deficiência tenha que ser superada mais ainda, que tenha realmente um dificultador, né, que precise superar mais ainda. Fora aí esse dificultador físico ou cognitivo que a pessoa precise, além disso, precisa superar, além dos bloqueios, ainda precisa superar esses dificultadores e superam, a gente vê que existem pessoas aí que superam mesmo, né? Que dão um banho pra gente de determinação, de coragem, de força, né? Então, além disso, né, apesar dessas pessoas, existem as pessoas que não, que na verdade têm toda uma capacidade, né, mas que estão paralisadas por causa de bloqueios emocionais. Pessoas que têm toda, assim, um aporte ali e que estão paralisadas por bloqueios emocionais. Quando eu falo aporte, é porque a gente sabe, a gente lida, eu e a Jaque, com pessoas até que têm condições financeiras para isso, mas que de alguma forma estão travadas na vida, que de alguma forma estão paralisadas na vida. Né? Essa pessoa tem tempo, essa pessoa tem instrução, essa pessoa tem formação, mas não consegue alavancar, não consegue, né, subir o próximo nível por conta desses bloqueios, porque tem algo no fazer dela, do dia a dia dela, que atrapalha ela impede ela, né, de avançar.
E então esses bloqueios, né, eles são os que travam a nossa vida muitas das vezes, né? São essas fortalezas mentais, que a Bíblia chama de fortalezas mentais. E aí a gente gosta muito, eu e a Jaque, de falar, a Jaque falou ontem na live dela, a gente gosta muito de falar Romanos 12:2, né? Romanos 12:2, que fala assim, eu vou ler, para não parecer leviana, né? Vou ler. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Quais são os padrões desse mundo? Muitas das vezes, né, o padrão desse mundo é a repetição que a gente escuta dentro de casa. Muitas das vezes o padrão desse mundo está no pensamento coletivo. Quantas vezes a gente se deixa levar por pensamento coletivo? Quer ver um pensamento coletivo que atrapalha a nossa vida, né? Um pensamento que diz assim, ó, melhor um na mão que dois voando. Melhor um na mão, né, um passarinho na mão, do que dois voando. Melhor um na mão do que dois voando. Isso te limita, porque isso faz com que você não queira correr risco nenhum, né? E, gente, eu tô rindo porque eu ouvi tanto isso, meu Deus, ouvi muito isso. Melhor um na mão do que dois voando. Então faz com que você não arrisque. E, gente, para ir para o próximo nível, você muitas das vezes vai ter que arriscar. Arriscar o que é conhecido para você. Porque senão você não avança. Abraão, quando foi chamado para sair da sua terra e da sua parentela, né, para uma terra que eu te mostrarei, ele estava sendo convidado a arriscar. Então, esse pensamento coletivo de que é melhor um na mão do que dois voando te trava. Então, esses padrões mentais do mundo, né, não se amoldem ao padrão deste mundo, muitas das vezes é o pensamento que você tem dedicado, como que era da minha avó, né, que homem com carro não presta. Muitas das vezes é o pensamento coletivo, que faz com que a gente vá tomando atitude, com que a gente vá vivendo de acordo com a lente suja do outro. A lente suja, a gente olha muitas das vezes o mundo pela lente suja do outro. Tem uma amiga nossa aqui, a Iris, que ela falou para nós, ela contou para nós, que muitos anos da vida dela ela não usou um batom vermelho. Eu tô lembrando do batom vermelho por causa da Jaque também, que a Jaque tá sempre contando a história do batom vermelho aqui pra gente. Porque as pessoas, durante muitos anos, falaram para ela que mulher que usa batom vermelho é de vida fácil, não presta. É mulher que não merece, né, credibilidade, né, para usar um eufemismo aqui, não falar besteira. Então, durante muito tempo ela se recusou a usar um batom vermelho por causa da lente suja das outras pessoas. Porque outras pessoas tinham suas lentes poluídas, né, devido aos seus bloqueios, e aí de tanto repetir isso para ela acabou deixando de usar também o batom. Iris, me perdoa, usei o teu exemplo, amiga, para falar aqui de você. Olha, a Adriana falando, já ouvi muito isso. Então é a lente suja de outra pessoa que modula a tua vida, muitas das vezes. Então não se amoldem ao padrão deste mundo. A única verdade que tem que guiar a nossa vida é a verdade de Deus, gente. É a Bíblia. É a única verdade. E aí ele fala assim, e aí o apóstolo Paulo continua falando assim, ó, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Gente, tira tudo isso que foi repetido a vida toda. Tira tudo isso. Não renove a sua mente. Renove a sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só. Olha só como os bloqueios emocionais, essas fortalezas mentais, te impedem de experimentar, de comprovar para você a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer ver outra fortaleza mental? É achar que quem perdoa é idiota. Quantas vezes eu ouvi isso? Ah, eu ouvia muito isso, não a meu respeito, porque eu sempre fui difícil de liberar perdão. Mas eu tenho uma irmã que ela perdoa com muita facilidade. E aí eu ouvia
falar a respeito dela. Falavam que ela era uma mosca morta. Porque ela perdoava. Gente, muita facilidade para perdoar as pessoas. As pessoas faziam alguma desfeita com ela hoje. Mas se amanhã a pessoa viesse procurar ela, quando criança, para brincar, ou quando, mesmo adulto, né? Como se nada tivesse acontecido, pedindo ela algum favor, de repente, para conversar com ela falava com aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. E aí eu ouvi durante muito tempo que ela era uma mosca morta por isso. Então é a lente poluída de outra pessoa modulando a nossa ação, modulando a nossa mente, o nosso fazer. Então a gente acredita numa mentira e aí vai construindo a nossa identidade a partir dessas mentiras. Dessas mentiras que muitas das vezes é bloqueio mental de outra pessoa, ou seja, a lente suja de outra pessoa que está modulando o nosso agir, que está fazendo com que a nossa mente funcione de acordo com as mentiras que a outra pessoa acredita. Então você vê como é importante a renovação da nossa mente, se livrar desses bloqueios emocionais que agem em nós de forma inconsciente. Gente, a repetição ela é tão séria que a gente começa a agir como se aquilo fosse uma verdade. A gente começa a pensar naquilo como se fosse uma verdade. Eu trouxe outro exemplo, né? Eu quero falar esse exemplo porque esse exemplo eu acho que muita gente vai se identificar. Tem a relação com a nossa vida financeira, né? Tem pessoas que muitas das vezes querem fazer algo, né, na vida, querem uma viagem, querem comprar uma casa, querem simplesmente fazer um investimento, mas não conseguem parar de gastar. Não consegue se planejar para que tenha o dinheiro direcionado a esse objetivo que ela quer atingir. Então, pasme o que eu vou te falar. Existem bloqueios emocionais, né? Principalmente pessoas que viram seus pais brigarem muito por dinheiro. Essa pessoa acredita, né? Essa pessoa vive como se o dinheiro fosse o grande causador de todos os males. Porque ela viu a vida toda os pais brigarem por dinheiro. Então ela acredita que o dinheiro é o grande causador de todos os males. Então ela faz de tudo, gente. Essa pessoa faz de tudo para se livrar do dinheiro. Mas você vai falar assim, ah não, Patrícia, mas eu gosto de dinheiro. Eu não faço de tudo para me livrar não, é que eu não tenho mesmo, é que eu não recebo mesmo. Lembra da parábola dos talentos, que eu cansei já de falar com vocês? Que aquela pessoa que não aprende a multiplicar o pouco que tem, até o pouco que lhe é dado, lhe será tirado. Então o pouco, né, o pouco que você tem, é muitas das vezes o início para você aprender a administrar, o início para você aprender a se planejar. Falo isso com muita propriedade porque eu já tive pouco dinheiro e já consegui planejar bem o meu dinheiro. Já consegui planejar bem e direcionar cada pedacinho e ainda consegui dar dízimo, consegui fazer doação, cada pedacinho para um determinado lugar. Isso também está num livro chamado Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Ele explica ali muito bem, né, como a gente pode administrar, né, cada pedacinho do nosso dinheiro e conseguir comprar livros, conseguir investir em conhecimento, né? Gente, pode ser que você não consiga fazer isso sempre, mas tudo é uma questão de prioridade, né? Isso aí também é assunto para outra live. Mas por incrível que pareça, a pessoa que não consegue planejamento financeiro, que não consegue, né, juntar dinheiro para conseguir, para atingir um objetivo dela própria, ela além de tudo se trai. Além de tudo, ela trai os seus próprios sonhos, os seus próprios objetivos. Ver como isso é também um bloqueio, isso também tem a ver lá atrás, de repente, com uma ferida da traição. A pessoa aprendeu, né, que tem que se tratar dessa maneira. Então ela vê tudo com essa lente. E a lente, gente, do mesmo jeito que eu contei a história, que a mulher ela não via, né, que o vidro da janela dela que estava sujo, ela via que era o lençol da vizinha que estava sujo. Do mesmo jeito a gente não vê as nossas lentes sujas.
A gente não vê os nossos vidros sujos. A gente age de forma inconsciente, né? E aí, prosseguindo assim, o que te impede de ter sucesso em todas as áreas da sua vida, né? São na verdade esses bloqueios emocionais que travam você de uma determinada forma que você não consegue, né, agir, você não consegue dar aí o seu próximo passo, né? Tem um versículo também que eu acho bem pertinente para isso, né, para esses bloqueios inconscientes, que está em Efésios 5,14, que fala assim, ó, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, resplandecerá sobre ti a luz de Cristo. Então, a pessoa que tem esses bloqueios são pessoas que estão adormecidas, estão vivendo de maneira inconsciente. Muito desses bloqueios, né, trazem para nós pensamentos negativos a nosso respeito. Ontem a Jaque até falou sobre o óleo essencial de eucalipto glóbulos, né, para limpar aí essa mente. Você sabia que o eucalipto, né, ele tem essa propriedade medicinal mesmo de limpeza, não só, né, das nossas sensações, dos nossos sentimentos, mas até da nossa respiração. E você sabia que a respiração, né, ela significa troca gasosa? Você respira ar novo e libera o ar velho, o ar que está dentro de você. Você coloca o novo e tira o velho. A Bíblia diz também, né, que a gente não pode receber vinho novo se a gente for um odre velho. Que a gente não pode receber remendo de tecido novo se a gente for um tecido velho. Olha a necessidade, gente, de estar sempre em transformação, em renovação. E o óleo essencial de eucalipto glóbulos, ele faz justamente ventila mais, né, as nossas trocas gasosas, né, porque abre aí os nossos alvéolos pulmonares para que a gente receba mais ar, mas também age no nosso sistema límbico com o mesmo princípio. Nosso sistema límbico é a sede das nossas emoções. Então, age com o mesmo princípio, fazendo, né, essa ventilação emocional, vamos dizer assim, vamos usar essa analogia, né? Faz aí com que você limpe aí esses excessos, esses pensamentos errados e negativos a seu respeito e a respeito da tua vida, da tua circunstância. Trazendo para você uma maior clareza, né, a respeito daquilo que você vê e daquilo que você vive, né? E eu gosto muito do óleo essencial de gerânio, né? Que uma vez que a pessoa recebe, né, esse óleo essencial de eucalipto, faz essa limpeza, o óleo essencial de gerânio é justamente para que você esteja preparada a receber o novo. Uma vez, gente, o meu primeiro contato com óleo essencial foi justamente o óleo essencial de gerânio, né? E a primeira vez que eu inalei, né, esse aroma, foi para mim insuportável. Eu acreditei naquele momento que eu não seria aromaterapeuta. Por quê? Naquele momento, né, que eu inalei aquele aroma que todo mundo, né, dizia que era um dos melhores aromas, eu falei, meu Deus, o melhor eu não gostei, tu imagina o pior. Então eu pensei que eu não ia gostar, que eu não ia servir para ser aromaterapeuta. Por quê? Eu ia indicar para as pessoas aromas que nem eu mesma suportava. Ledo engano, porque eu descobri naquele momento que eu não estava preparada para esse óleo. Olha só que louco isso. Eu não estava preparada. Sabe por quê? Porque eu tinha uma ferida do abandono latente em mim. Uma ferida aberta do abandono e estava inconsciente, eu não tinha consciência dela. E o óleo essencial de gerânio é aquele óleo essencial que você utiliza para aprender a receber amor. Só que se você está com as suas lentes sujas, você nunca vai receber amor. Se você é um odre velho, você nunca vai receber um vinho novo, nunca. E eu naquele momento estava um odre velho. Por quê? Estava com a ferida do abandono latente. Só que não gostei daquele óleo, deixei ele para lá. Mas aí eu fui assistir uma aula da Jaqueline, olha isso, fui assistir uma aula da Jaqueline e ela falou assim, gente,
O óleo essencial de gerânia para quem está para receber amor, e quem não lida bem com esse óleo é porque tem uma ferida aberta. É porque eu falei, gente, sou eu. Fiquei pensando, não falei para ela, né? Falei, gente, sou eu. E agora? E agora? Vou de novo no óleo essencial. E fui. E aí fiquei mesmo não gostando, né? Me submetendo àquele aroma. Até que veio em mim uma memória muito grande, realmente, de que eu me senti abandonada. Eu não fui abandonada, mas me senti. Gente, há 20 anos atrás, 20 anos atrás, toda a minha família, meus pais, meus irmãos foram morar em Portugal. Todos eles. Só eu fiquei. Por que eu fiquei? Já vou te explicar para você não ficar curioso. Eu fiquei porque eu já era funcionária pública, meu marido, né, eu já era casada, meu marido era empresário, meu marido tinha uma farmácia. Né? Então, eu era funcionária pública e meu marido empresário. Não tinha como nós largarmos tudo e ir para lá. Mas minha família foi toda. Você acredita que esse óleo essencial evocou em mim essa memória? E lá foi eu, né, trabalhar esse abandono. Eu me senti abandonada. Então, lá foi eu trabalhar isso. Eu não entendia, né, que era isso. Isso estava inconsciente dormindo dentro de mim. Olha a importância, né, da aromaterapia. Ela muitas das vezes evoca em você memórias, né, que você não sabe que está dentro de você, mas está aí e está causando essas lentes sujas aí. E é dessa forma, né, que você vê todo mundo através dessas lentes. Então, olha a importância, né, de você trabalhar a tua ferida emocional. E os óleos essenciais nos ajudam nisso também, né? Trabalhar essas feridas emocionais. Eu falei para vocês já que existem essas 5 feridas, era para o final que falei lá no início, né? A ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça, né? A verdade é que ao longo da nossa vida a gente vai passando por esses episódios. E veja bem, gente, alguém me abandonou? Ninguém me abandonou. Eu já era adulta, meus pais foram viver a vida deles, meus irmãos foram atrás. Eu me senti abandonada. Por que eu estou falando isso para você? Muitas das vezes não tem a ver com o evento. Não tem a ver com o evento que você passou, mas a forma como você se sentiu. Tem a ver com a forma como você se sentiu naquele momento. E por mais que você abafe isso, isso está aí dentro ferido. E está causando em você esse bloqueio emocional. Então, na nossa mentoria, né, e nós vamos fazer um evento gratuito, né, para você viver o seu propósito, para você encontrar o seu propósito. Vamos tratar disso também. Esse evento gratuito, ele vai começar dia 9, né, um workshop que eu e a Jaque vamos fazer. Você terá 2 professoras ajudando você, guiando você nessa trilha aí escura, que é a trilha, né, desses bloqueios emocionais que impede você de viver o seu propósito. Eu já provei para você aqui que essa trilha é uma trilha escura. Por que é escura? Porque ela está no seu nível, né, do inconsciente. Né? A Bíblia tem um versículo, também está em Salmo, não vou lembrar agora, se eu não me engano é 18 ou é 28, eu não vou lembrar agora, está anotado ali na minha parede. O Salmo diz assim: o Senhor meu Deus joga luz sobre a minha treva. Gente, eu nunca entendi o que era treva, né? O que era a treva de uma pessoa. Eu achava que a treva de uma pessoa eram os vícios dela, eu achava que era aquela pessoa que era, sabe aquela pessoa muito má, né? Aquela pessoa que faz coisas ilegais, crimes, né? Eu achava que era isso. Então, quando eu achava que era isso, eu me excluía, porque eu não cometia crime, então eu não tenho treva. Olha só, né? Então eu me excluía dessa treva. E eu, pior, ainda achava que Davi, né, era aquela pessoa mega, né, aquele bandidão, né? Porque ele falava que ele tinha treva. Não entendia eu, né, que eu não estava me enxergando como uma boa colérica, não me enxergava. Né? Porque, na verdade, essa parte da treva, né, que Davi fala ali, sendo que Davi não era era uma pessoa comum como eu e você, não era nenhum grande criminoso. Então, por que ele falava que ele tinha treva? Ele não tinha vício, né? Davi não tinha vício nenhum, então por que ele
dizia que ele tinha treva. Na verdade, era essa parte de nós que a gente não vê, que a gente não enxerga, mas que existe e que é uma parte que muitas das vezes vai modular as nossas ações. É justamente essa parte de nós que faz com que a gente enxergue o mundo, a gente mesmo, as outras pessoas, né? Que dê essa visão de mundo distorcida e paralisa, impede a gente de avançar. Então, nesse workshop, você vai ter 2 professoras. Isso é inusitado. Normalmente você tem uma pessoa só, mas você vai ter uma psicoaromaterapeuta, né, especializada, né, em óleos essenciais. Você vai ter também uma pessoa especializada em desbloqueios emocionais. Você vai ter 2 pessoas, né, especializadas em desbloqueios emocionais, que eu e a Jaque. Você vai ter 2 mentoras, né, que já descobriram o seu propósito, que sabe como levar qualquer pessoa a alcançar o seu próprio propósito. Você vai ter 2 pessoas para te ajudar nessa jornada, a trilhar aí esse caminho escuro. Então eu convido a você, te peço também que você convide outras mulheres, né? Porque todos nós temos um propósito. Que esteja com a gente dia 9, 10, 11, 12 de janeiro, né? Se inscreve no nosso grupo de alunas para receber o horário, que nós ainda não definimos o horário. Vamos perguntar para a nossa audiência, né, qual o melhor horário para fazer esse workshop, porque a gente quer que realmente seja transformador, que você saia desse workshop realmente sabendo que você tem um propósito e sabendo que você precisa trilhar esse caminho. E que se hoje a tua vida está totalmente sem sentido, que hoje você está totalmente aí aflita, angustiada, né? Que você está desanimada, sem foco, isso é porque você está fora do seu propósito. E como você faz para viver todo dia? Você vai entender nesse workshop que você pode viver o teu propósito hoje, imediatamente. Imediatamente você pode começar a viver seu propósito. A gente pensa, e isso é um bloqueio também, né? A gente pensa que o propósito é um lugar de chegada. A gente pensa que o propósito, né, de vida nosso é um lugar de chegada. O nosso propósito é a vida toda. Você vive a sua vida toda dentro dele, dentro desse propósito. E eu vou te falar uma coisa, quando você entender isso e começar a caminhar dentro do seu propósito, o dono do propósito, que é Deus, que te deu esse propósito, garante todo o resultado. Garante todo o processo. Então, as tuas lutas não são mais tuas. As tuas lutas, as lutas que você trava, o próprio Deus vai na tua frente porque Ele te deu o propósito, Ele te muniu de capacidade para viver esse propósito, Ele também vai garantir o teu resultado. Gente, tudo isso não é loucura da minha mente, tudo isso é bíblico. Ele garante o teu resultado. E aí você vai ver como, nesse workshop, como você faz para enfrentar esses desafios. Porque a vida é como um jogo, né, de videogame. Eu dou muito essa analogia. Você vence aquele gigante. Quando você vence aquele gigante, você passa de fase. Você vive outro nível. Outro nível. Por que você está estagnada aí? Já vou te liberar uma chave, um spoiler do nosso workshop. Por que você está estagnada? Porque falta um gigante para você vencer. E aí você avança de nível. Ah, Patrícia, quando eu chegar no outro nível, vou viver o meu propósito? E aí vai ficar tudo bem? Amiga, não. Você vai vencer outro gigante para avançar mais um nível. E assim você vai vivendo. Só que qual que é o grande mistério disso? Que conforme você vai passando de nível... Lembra no jogo de videogame? Quando você passa de nível... aquele nível anterior não fica mais fácil? E muitas das vezes, né? Já tentou jogar um vídeo? Gente, se você não fez isso, faça isso. Tenta jogar um videogame ou jogar um jogo e avançar de nível sem vencer o nível mais fraco. Tenta ir no jogo do celular mesmo. Você muda de nível, vai para o nível avançado sem vencer, sem treinar lá no nível mais fácil, para você ver se você consegue. Você precisa estar muito boa no mais fácil para você vencer o mais difícil com mais facilidade. O que acontece, gente,
é que você se torna mais forte, você adquire mais sabedoria. E aí não vai ficando mais fácil, mas vai se tornando mais simples para você vencer aquele gigante. Pode vir o gigante que quiser, que vier, que Deus permitir que venha na tua vida, que fica mais fácil de você vencer. Tudo porque você aprendeu a lidar com uma determinada trajetória. E isso que acontece com as nossas mentoradas. E aí eu já vou terminando a minha live, tá? Amanhã a gente volta. E sexta também no mesmo horário às 9. A gente a gente torna a nossa mentorada apta a prosseguir e a vencer as batalhas, né? A prosseguir, né? E aí, mesmo que o nível se torne mais difícil, ela consegue passar por aquilo. Por quê? Né? E vai avançando, porque ela aprendeu, né? E é isso, no nosso workshop a gente vai trazer isso para você. Dia 9, 10, 11, 12 de janeiro a gente tá com um evento gratuito que a gente está preparando, vai ser um evento... Gente, vocês nunca viram isso, eu tenho certeza. Isso que eu e a Jaque estamos preparando para você é algo realmente surreal, sobrenatural, para que você consiga, a partir de hoje, a partir do seu dia, você consiga viver o teu propósito. Tá bom, minhas lindas? Então, por hoje é só. Eu ainda vou no salão 10 horas, tô passando do horário. Por hoje é só. Até amanhã, se Deus permitir, às 9 da manhã a gente está aqui novamente. Um beijo grande, fiquem com Deus e tchau, tchau.